Olá, aqui professora Patrícia Medeiros. Para quem ainda não me conhece, sou juíza titular de vara do trabalho da capital do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda em Coimbra, Portugal, formadora de juízes pelo TST, professora de escola de magistratura do TRT1, coordenadora do PM Cursos Jurídicos Especializados, idealizadora do As Processualistas Trabalhistas e parceira do @Infodireito do Trabalho. Neste vídeo, que faz parte da nova aula do curso Súmulas e Precedentes Judiciais Trabalhistas na Prática, venho trazer uma notícia para que fiquemos atentos e já no aguardo. Atenção! Agora, em 16 de novembro de 2020, a subseção 1, especializada em dissídios individuais, SDI1 do TST, aprovou por maioria de votos a instauração de incidente de recursos de revista repetitivos para discutir aspectos processuais em recursos contra decisões em que foi reconhecida a ilicitude da terceirização. A proposta de remessa dos temas ao Tribunal Pleno foi apresentada pelo ministro Cláudio Brandão, presidente da 7ª turma. A regra prevista no artigo 896-C da CLT autoriza a instauração do incidente de julgamento de recursos de revista repetitivos quando existir em múltiplos processos questão jurídica relevante ou quando constatada divergência entre os ministros do TST. E o objetivo do IRR é que seja fixada tese jurídica com eficácia de precedente obrigatório. Mas não confunda IRDR com IRR, ok? Ouça já o nosso podcast sobre a diferença. Os pontos a serem discutidos no incidente envolvem a possibilidade de renúncia do empregado apenas em relação à empresa que recorre, com o objetivo de impedir a reforma do julgado, a legitimidade recursal da empresa que não integrou inicialmente o processo, mas que nele poderia intervir, e o alcance da decisão proferida em juízo de retratação, quando apenas uma das empresas interpôs o recurso extraordinário que motivou a retratação. Ao encaminhar o pedido, o ministro explicou que essas questões não eram relevantes quando a jurisprudência do TST reconhecida a ilicitude da terceirização de serviços e condenava a prestadora e a tomadora de serviços, em regra, de forma solidária. Mas que a partir dos julgamentos dos temas 725 e 739 de repercussão geral pelo STF, a realidade mudou e a questão se tornou relevante sim. No julgamento da matéria, o STF considerou lícita a terceirização de serviços em todas as etapas do processo produtivo. E com isso surgiram divergências de entendimento entre as turmas do TST em relação à natureza jurídica do litisconsórcio formado nesses processos. Segundo o ministro Cláudio Brandão, antes da mudança promovida pelo STF, não era comum o empregado renunciar ao direito discutido na ação em relação a apenas uma das empresas. Mas com a alteração, as chances de improcedência dos pedidos na fase recursal passaram a ser bastante grandes. Então, muitos advogados modificaram suas diretrizes na condução do processo, surgindo então a necessidade de exame prévio do tipo de litisconsórcio formado entre as empresas, facultativo ou necessário, simples ou unitário, para deferir ou não a renúncia. E esse enquadramento tem sido diferente pelas turmas. A maioria dos ministros da SDI1 decidiu então acolher a proposta. Ficaram vencidos os ministros Valmir Oliveira da Costa, Brito Pereira e Maria Cristina Peduzzi, que entenderam não ser necessária a instauração do incidente com argumentos que retardam o julgamento da grande quantidade de processos que tratam do tema, que ficam suspensos. Assim, por maioria, foram afetadas ao Tribunal Pleno as seguintes questões jurídicas. Primeiro, nos contratos de terceirização de serviços, qual a natureza jurídica do litisconsórcio formado? Facultativo ou necessário? Simples ou unitário?
2. Quais os efeitos produzidos nos autos que resultam da renúncia do autor ao direito em que se funda a ação em relação a apenas uma das empresas, especialmente a prestadora de serviços? 3. Nos casos de terceirização de serviços, há legitimidade recursal da empresa que não integrou a lide? 4. Nos processos examinados em juízo de retratação, quais os efeitos produzidos quando apenas uma das réis interpôs o recurso extraordinário? Observação. Os ministros Vieira de Melo Filho, Augusto César e José Roberto Pimenta ficaram vencidos em relação à remessa do incidente ao Pleno, por entender que a matéria deveria ser afetada à SDI 1, em composição plena, e não ao Pleno. Observação. A decisão já está disponível na plataforma e já está aberto um novo fórum online sobre o tema. Venha debater, corre lá. Forte abraço.